Olá, queridas! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimas, porque eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco da minha história, das vitórias que Deus me deu e trocarmos essa ideia, conversarmos um pouquinho para a gente ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações nesse momento. Eu queria convidar você agora para você ouvir um pouquinho esse testemunho que eu vou passar e quem sabe aí refletir na sua história e você puder fazer alguma ponte para também agradecer a Deus pelas milhares, muitas bênçãos, inúmeras, incontáveis bênçãos que Deus tem feito na vida de vocês. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje, tá bom? E se eu estou aqui falando com vocês é porque alguém me convidou. E eu queria agradecer a Osana, obrigada, Osana, pelo convite. E eu fico muito feliz de saber que mulheres se unem em oração e também para ouvir testemunhos e fortalecer a fé. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, Osana, e a vida de todas essas mulheres de oração. O ano era 2016 e eu estava fazendo atividades do Ministério da Mulher, eu era líder do Ministério da Mulher aqui no Amazonas, e eu tinha mais de 20.000 mulheres trabalhando ali comigo, e nessa força mútua, a gente ia fazendo todos os eventos e as atividades. Naquele momento, em 2016, no início do ano, a gente estava vivendo o período dos 10 dias de oração. E eu fui fazer as atividades com os grupos e desci uma ladeira, fizemos a oração, estudamos a Bíblia, e quando eu subi aquela ladeira, eu comecei a sentir muita falta de ar. E eu senti fraqueza, não conseguia andar, não conseguia nem dirigir. E aí a equipe que estava comigo me ajudou para que eu pudesse chegar até o carro e em seguida também fosse levada para o repouso e o descanso, e foi aquilo que eu fiz. Mas aquilo ficou me preocupando, o que foi aquilo, né, não tenho noção, eu não sentia nada específico, né, não era uma dor no coração, então existia uma fraqueza em si. E o que aconteceu? Na sequência, eu fui para outro evento do Ministério da Mulher, né, um outro dia, e eu também participei de um outro programa e tive que subir mais uma ladeira. E de novo eu senti aquela fraqueza, eu senti falta de ar, não conseguia respirar. E pior, naquele dia eu tive dor no peito. Então era mais um sintoma para adicionar ali aquela situação que eu estava passando. E foi o que aconteceu. E com aquela dor no peito, eu precisei sentar. As mulheres que estavam comigo, como vocês estão vendo, nós estávamos num evento, então estávamos todas animadas. Mas naquele momento, a gente, se você olhar essa foto, dá para ver o meu olho está um pouco caído e você percebe um pouco um olhar de cansaço, né? Na verdade, eu estava muito sofrendo aí, com bastante dor no peito. E eu fui para o hospital, já sem forças, com muita dificuldade, e eu iniciaria ali um período de muita situação difícil, muita incerteza, e tudo aquilo estaria me causando também, né, a sensação de insegurança, o que viria, né, eu estaria ficando com problemas de coração, a gente não sabia, tinha incertezas de mais e certezas de menos. Então eu fui para o hospital sem forças, e depois eu comecei a parar de mexer a perna, depois a outra perna, o braço, e ali nessa foto vocês podem ver, já estava com a minha mãe, com a minha sogra e minha filhinha. Então eu fiquei sem mexer, braços e pernas, e acontecia algo diferente, inusitado. Com o tempo, alguns minutos, até um pouco mais, eu conseguia voltar a mexer. Lentamente, mas eu voltava a mexer. Então aquilo tudo trouxe umas indagações, assim, infinitas para todos nós, inclusive para os médicos.
Todos no hospital estavam sem saber o que estava acontecendo comigo, e estávamos todos naquele momento de incerteza, e o pior, eu não fui melhorando, eu fui piorando, precisei de ajuda para respirar, precisei de apoio para ficar em pé, para sentar, e eu não conseguia mais fazer essas coisas sozinha. E eu tive um problema também, além de tudo isso, a dor no peito, fiz exames do coração, não deu nada, não era tireoide, e a gente continuou investigando, e eu também não conseguia mais andar. Exatamente, fiquei sem andar. Então, olha, juntando o problema de membros que pararam de mexer, sem andar, então eu precisei da ajuda de médicos neurologistas para me ajudarem no diagnóstico. Foi o que aconteceu. Teve um determinado momento que os médicos estavam estudando o meu caso, e veio um médico e junto com aqueles, lá no meu quarto, ele começou a fazer alguns testes comigo, e ele então, naqueles testes, percebeu que o que eu tinha era, ou estava, né, estava numa crise miastênica. E ele explicou: crise miastênica é uma consequência de uma doença autoimune chamada miastenia gravis. E qual é o problema da miastenia gravis? É uma doença autoimune, então o meu sistema imunológico não reconhece a parte em que a acetilcolina vai se conectar com a placa motora para fazer o movimento. Então, num simples movimento com as mãos, com os olhos piscando, respirando, qualquer coisa que você precise mexer, você vai liberar neurotransmissores chamados acetilcolina, e eles vão fazer a conexão na placa motora. E o receptor desse neurotransmissor, ele, no meu caso, para pessoas que têm a miastenia graves, ele é atacado pelo anticorpo, que não reconhece aquela parte do meu corpo. E aí o que acontece? Como aquele anticorpo ataca, o que acontece? Eu fico fraca, porque eu preciso de mais força, e quanto mais força, mais fraqueza eu vou sentindo. E eu me lembro uma vez, eu no hospital, estava comendo com um técnico que estava me dando na boca, porque eu não fazia mais movimentos. E naquele dia eu me lembro que eu estava assim encostadinha na cama, e o técnico chegou, e ele vinha com a colher, e ele estava bem pertinho assim de mim, ele dava a colher, né, e a gente conversando, e eu fazia assim um movimento, abria a boca e pegava a comida e voltava e encostava de novo. E eu fiz isso umas 3, 4 vezes até perceber que eu estava ofegante. E eu percebi ali que o fato de eu fazer esse pequeno movimento me levou a mais um episódio de fadiga muscular, e eu fiquei ofegante e mais fraca ainda. E eu já estava no hospital com todo esse quadro, já com o diagnóstico, e o neurologista então, analisando as minhas condições, me encaminhou para a UTI. E eu fiquei na UTI, naquele ambiente, né, que a gente já sente um medo por estar ali num ambiente que todo mundo ao redor tem situação difícil, né, a gente, no meu caso, lúcida, vendo tudo, e ali eu passei dias com muita, muita, muita fé e comunhão com Deus, porque era o meu amigo próximo ali, era quem eu tinha a condição de continuar falando, conversando, porque eu não tinha pessoas, ninguém podia ficar comigo na UTI. E eu tomava uma medicação, aquela medicação, ela era muito, muito, extremamente cara, chama imunoglobulina humana. E aquele remédio, na época, ele dava efeito colateral, né, então eu tinha episódios de taquicardias, então não foi fácil, não foram momentos fáceis. Somados a isso, a ausência da família, eu sozinha na UTI, sem poder andar, e um determinado momento que eu estava ali na UTI, com um quadro de taquicardia, eu comecei a sentir falta de ar, o coração acelerar, porque eu tinha tomado a medicação, provavelmente era um efeito, né, colateral, e eu não tinha força para levantar os braços para chamar ninguém, e eu não conseguia falar. Então, naquela minha condição, eu passei segundos ali desesperadores. É claro que a equipe estava toda atenta aos meus sinais, né, e logo veio alguém, mas aqueles breves segundos, eu fiquei numa situação, para mim, que me abalou bastante.
E aí eu conversei com a equipe, conversei com a minha família, e o hospital autorizou a presença de pessoas para me acompanharem, né, fazendo o papel de acompanhante, porque se eu precisasse de ajuda, eu pelo menos não teria aquele momento de terror, né, e impacto emocional, que aquilo ali era muito ruim. E foi uma dessas pessoas que tomaram conta de mim naquele período, enquanto a gente mora no Amazonas, né, num lugar que a gente não tinha família, e o meu esposo, ele precisava resolver as coisas com a filha, então ele ficava comigo e ele precisava revezar. E eu tive 2 amigas muito queridas que eu só tenho a agradecer a elas, que ajudaram o meu esposo nesse processo. E foi assim que eu descobri, através dessas amigas, que tinha uma campanha de oração na internet em meu favor. Aquilo, quando eu vi, me fez derramar lágrimas, porque eu estava muito emotiva, muito abalada. Eu tinha muita certeza que Deus ia fazer sempre o melhor para mim, mas eu já tinha ali colocado nas mãos de Deus a gratidão pelos meus 39 anos vividos. E dali para frente, o que viesse seria lucro, porque eu estava muito agradecida. Mas eu não queria sofrer, ninguém quer sofrer, não é mesmo? Ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer. Então, quando eu vi aquela campanha de oração, e era uma hashtag "Todos orando pela Neila", e eu fiquei muito feliz, chorei de emoção, e naquele momento, então eu percebi que era um exército de pessoas que oravam por mim. Aquelas pessoas me trouxeram ânimo, só pelo fato de eu saber que elas estavam orando por mim. Mas os momentos que vieram a seguir não foram fáceis. Mesmo eu tomando uma medicação correta, sendo acompanhada pelo neurologista, eu continuei com dificuldades, principalmente para respirar. E eu tive o início de pneumonia por causa da falta de força para puxar o ar, para que ele entrasse nos meus pulmões e os pulmões fizessem o seu trabalho devidamente, e estava havendo colabamento dos alvéolos. Eu não sou médica, não entendo muito bem, mas me explicaram isso, que como os meus alvéolos, né, eles não estavam trabalhando, eles estavam começando a ficar, sim, grudados pela inatividade, e aquilo estava causando a pneumonia. Então, foi uma outra luta a seguir, porque todo movimento que eu fazia, eu parava de mexer, e quando eu parava de mexer, eu precisava da ajuda do oxigênio. Então, para eu me recuperar e voltar a andar, e ter os meus movimentos constantemente comigo, eu precisava ter uma estabilidade, eu não podia fazer muitos exercícios, muita força. Foi aí que o meu neurologista orientou a equipe, os os fisioterapeutas, né, que eles só fizessem exercícios de respiração comigo, porque eu estava tentando, ter a força de volta, então era para evitar movimentos no momento. E os meus fisioterapeutas, eles estavam fazendo um exercício comigo para respirar. Um dos exercícios era assim: levantar os braços, esticar para frente e erguer. E eu precisava erguer os braços acima da cabeça e fazer aquele movimento pelo menos 10 vezes, para eu puxar o ar e fazer aquele movimento. Gente, vocês não vão acreditar. Na terceira vez que eu puxava o braço e respirava, eu parei de mexer. E as fisioterapeutas, elas ficavam doidas, não sabiam o que fazer comigo. Como assim? A gente não fez nada. Então, meu neurologista disse: só faz movimentos de respiração, não faz com os braços, tá bom? E então a equipe começou a pedir para eu puxar o ar. Então eu devia puxar pelo menos 10 vezes para tentar levar o ar com mais força para o pulmão. E eu puxava o ar e soltava lentamente. Esse movimento me exauria. Eu perdia totalmente a força e mais uma vez ficava sem mexer. E era interessante que sempre na terceira vez que eu puxava, quando eu ia soltando o ar, eu percebia que eu estava totalmente sem forças mais uma vez. E quando eu parava de mexer, eu voltava para o oxigênio e eu ficava horas tentando voltar as minhas forças, né? E eu falava embolado, engolia com dificuldade, até a água era espessa, era uma água com gel.
Por quê? Porque o líquido me fazia engasgar, porque eu não conseguia fechar, né, os meus músculos corretamente. E era tudo muito preocupante e muito desesperador, né. Todo mundo fica realmente sem saber o que fazer, o que vai acontecer. Isso por si só já traz muita insegurança, né? E muito pavor, muito impacto negativo. Mas o agravante era que eu não conseguia melhorar, eu não estava conseguindo evoluir. E o que aconteceu foi que o meu neurologista, então, orientou ao grupo que eu pudesse, então, ficar parada sem fazer atividades. Aquelas atividades, mesmo as de respirar, né, os exercícios respiratórios, elas iriam me fortalecer mais, mas elas deveriam se limitar àquela atividade só de puxar o ar, nada de levantar membros e nem de fazer muitas vezes. Então, foi que eu comecei a diminuir os episódios de parar de mexer absolutamente. Então, eu continuava sem andar, com movimentos bem reduzidos, mas eu já conseguia fazer os meus movimentos e eu me lembrava das orações dos irmãos e das irmãs. E eu dizia: Senhor, o Senhor sabe que tem tanta gente orando. O Senhor sabe que a tua serva está aqui à disposição para fazer o seu trabalho. Se o Senhor achar interessante, se o Senhor quiser aproveitar esses recursos que estão disponíveis através de mim, Senhor, então opere um milagre, faça a sua vontade. E eu tomei uma decisão. Eu esperei todo mundo sair e num determinado momento a minha mãe estava descansando e deixei que ela pegasse no sono e então eu fiz uma oração precisa. Eu falei: Pai, eu não consigo nem ficar sentada sozinha. Por 5 minutos eu já canso demasiadamente. Então agora eu e o Senhor aqui. Eu quero muito, Senhor, ficar sentada. E daí eu me ergui e fiquei sentada. Eu me senti bem. Eu falei: Senhor, então vamos juntos. Eu e o Senhor vamos ficar em pé. Me segure, Pai. Seja as minhas pernas. E eu então me levantei e fiquei em pé. E eu me senti motivada. E eu continuei pedindo a Deus. Falei: Senhor, eu estou me sentindo bem, o Senhor está aqui comigo. Então me ajude a dar os primeiros passos para voltar à vida, quem sabe até normal, poder ter ânimo, forças, me recuperar melhor e sair daqui e conseguir aproveitar a companhia da minha família e ser útil na obra do Senhor. E eu consegui dar os primeiros passos naquela tarde. A minha mãe acordou assustada: minha filha! E ela estava pensando que eu estava me colocando numa situação para cair. E ela: minha filha, cuidado. Eu falei: mãe, só espera um pouco, veja. E eu dei alguns passos, minha mãe, as lágrimas desciam de emoção. Minha filha, louvado seja o nome de Deus. E eu estava muito feliz e agradecida. Aí foi uma festa, chamou-se os médicos. E aí, daí eu comecei a melhorar e finalmente tive alta e fui para casa. Mas eu segui com aquele diagnóstico. Uma doença autoimune, que eu iria ficar tomando corticoide, remédios fortes, possivelmente teria vários efeitos colaterais, mas eu tinha só que agradecer pela vida. E foi isso que eu fiz. Durante 1 ano, eu apenas fiz o que eu precisava para viver aqueles momentos de recuperação. Eu fiquei bastante sedentária, porque eu não podia andar muito, não podia subir escada, movimentos muito pequenos. Com isso, engordei bastante. Eu engordei e também inchei muito. Tive problemas com colesterol alto, triglicérides, eu tive problema com o colesterol que era para ficar alto, né? O bom estava muito baixo, anemia, problema de ferritina baixa também, vitamina D baixa, eu estava com tudo, numa situação bem desafiadora. E eu fui no hospital, me lembro do dia que eu fui com o meu neurologista e ele disse para mim que ele queria muito que eu saísse do consultório sem remédio, sem receitas para tomar. Mas infelizmente meus exames estavam mostrando que eu não estava bem e eu precisava tomar
aqueles remédios. E eu tomei um monte de remédio para corrigir essas coisas. Foi que meu esposo teve uma ideia muito abençoada. Desde na época do hospital, ele já pesquisava sobre o assunto, conversava com meu sogro, e eles então foram em busca de pessoas que tiveram experiência com tratamento natural, alimentação. E foi o que aconteceu. Meu esposo falou: por que você não vai para o Cevisa? Vai lá e vamos apostar numa dieta diferente que possa te ajudar. Segui o plano de Deus. E eu tomei aquilo como decisão. E eu falei: então tá, vamos. E eu fui para o Cevisa. Eu fui com um pensamento muito, muito, muito bom, motivada. Eu queria melhorar. Eu queria sair de lá mais magra, porque eu tinha engordado bastante. E eu estava motivada para fazer exercício físico. A minha cabeça, gente, não parava. A minha cabeça estava bem, mas é o corpo que não respondia. E, de fato, eu fui para o Cevisa com essa boa intenção. E quando eu cheguei lá, me lembro que na primeira consulta, o médico, eu levei os exames e levei as receitas do meu médico, que tinha passado os meus exames e passado os remédios aqui em Manaus. Eu falei: doutor, no tratamento natural eu consigo melhorar e não usar esses remédios? Ele disse: olha, esses exames pedem esses remédios. Tome todos. Mas a médio e longo prazo, você vai adotar uma dieta equilibrada, exercícios físicos dentro do seu limite e aos pouquinhos você vai substituindo esses remédios por saúde. E foi isso que eu fiz. Eu fiz confiante, sabe? Mas eu estava muito, muito preocupada porque eu não podia andar, não podia fazer exercício físico que eu viesse a perder peso. E então eu pensei: será que eu tô aqui em vão? E eu comecei a entrar numa depressão ali naquele lugar. Uma tristeza, fiquei deprimida, essa é a palavra, muito abatida emocionalmente. A família começou a mandar mensagem: você vai conseguir, força. E eu fiquei ali em oração. Eu me lembro, eu ajoelhada num domingo à noite, sozinha naquele lugar, longe da minha família. Eu disse: Senhor, eu vim por um motivo, aprender a como me cuidar, e que o Senhor opere esse milagre na minha vida. Me ajude, Pai. E de fato, eu fiquei a segunda-feira, a terça, a quarta-feira e a quinta-feira fazendo os exercícios, claro que moderadamente, mas me alimentando de maneira bem saudável, tomando os sucos terapêuticos, aprendendo, fazendo consulta com a Nutri. Eu estava me sentindo super motivada. Quando foi na sexta-feira, depois da semana de vitórias, era o dia de a gente comer finalmente aquele banquete no Cevisa. E eu estava ali disposta a comer, porque a gente vem numa construção, a reeducação alimentar, então são passos. Então eram sucos, depois frutas, depois saladas, e finalmente eu podia comer alguma comida cozida. E quando eu cheguei na ceia, na janta, eu comecei a me sentir fraca, o meu rosto foi caindo assim, eu tinha que segurar com a mão. E as meninas, as que a gente faz amizade, ali elas começaram a perguntar: você tá bem, Neila? E eu falei: eu não tô me sentindo bem, tô me sentindo fraca, a minha voz diminui o volume. E eu começava a puxar para respirar. Resultado, eu fui para a cadeira de rodas naquele dia no Cevisa. E naquela situação, mesmo depois de eu ter tido grandes vitórias com exercícios físicos moderados e ter tido de volta a minha força, a minha energia, eu fui para a cadeira de rodas. A família ligou para o meu filho que morava lá no NASF, pertinho do Cevisa, e ele foi ficar comigo. E eu fiquei de cama, eu não podia mastigar, eu não podia respirar direito, eu precisava de ajuda para ir ao banheiro. É uma situação bem limitadora, e eu precisava ter fé em Deus. Eu me lembrava das orações. Todos oraram por mim, todos orando pela Neila, era a mensagem que ficava na minha mente. A família orando, os amigos orando. Eu falei: eu vou sair dessa melhor, eu vou. Com o tempo, eu vou melhorar. E eu fui, aos pouquinhos, ali melhorando, fui para casa, e eu fiquei durante um ano fazendo exercícios físicos, fazendo atividades moderadas, bem leves,
né? E com esses exercícios e alimentação bem equilibrada, tirei o leite por 1 ano, tirei o açúcar, e naquele período eu consegui ter sucesso na minha saúde. Com 4 meses, o doutor repetiu aqueles exames e tudo estava muito bem. Eu me lembro que o meu médico falou assim para mim: agora quem precisa fazer isso sou eu, porque você está ótima. Eu fiquei muito feliz, motivada, né, com essas palavras, e eu segui firme adiante. Foram 25 quilos a menos, mas isso não é tudo. O mais importante foi a saúde que eu adquiri. 25 quilos a menos e muita saúde e vigor físico. Aí você vê 2 fotos. A foto da esquerda, de blusa rosa, é a foto do dia que eu entrei no Cevisa. E a foto da direita, a foto que eu fiz depois de um longo período de 1 ano para me restabelecer na minha saúde, com a dieta saudável, né? Fiz as mudanças necessárias, mudei também os hábitos, né, para atividade física, mesmo simples e leve, mas eu fazia bem regular, de forma bem regular. E eu fiquei muito agradecida a Deus, porque Ele é o motivo das nossas orações. A Ele nossa gratidão. Ele é o motivo da nossa força, da nossa saúde, das nossas vitórias. E tem um verso na Bíblia que ganhou um sentido diferente para mim depois da minha astenia graves. Aquele verso que você lê depois de um dia cheio de serviço, atividades, um dia que você está totalmente exausta, sabe? Cuidar dos filhos, da família, estudar, trabalhar, tentando fazer de tudo. E a gente lê esse texto que está em Isaías, no capítulo 40, e o verso do 28 ao 31. E eu quero ler aqui para vocês. Diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ah, queridas, esse verso que está na palavra do Senhor ganhou um novo sentido para mim, porque não só o cansaço de um exercício, de um trabalho, mas um cansaço porque o anticorpo criado por Deus está desregulado, atacando o seu próprio corpo, matando as partes boas, e você se cansa pelo simples fato de respirar. Esse verso diz para mim: vai chegar um dia que você não vai precisar mais dizer eu tenho miastenia graves. Vai chegar o dia em que você não vai precisar mais dizer para as pessoas que o milagre é diário, porque realmente é. A cada dia, uma nova batalha vencida para a honra e glória de Deus. Mas vai chegar um dia que o milagre vai ser eterno. E esse milagre é o que eu desejo para você na sua vida e desejo também para a minha família, para todos nós. Um beijo para vocês e fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Osana, um beijo. E eu oro para que Deus acompanhe vocês e que os dias sejam melhores com Jesus. Amém.